Hoje nós temos dois textos que são muito marcantes na vida cristã. As pessoas lembram muito duas historinhas lá no Antigo Testamento, com a viúva, né, com o profeta vai à casa dela, e também nós vimos a outra viúva no Evangelho, né, aquela que vai lá dar a sua oferta. Normalmente, quando a gente vai pensar nesses textos, a gente vai ouvir sobre a questão da fé delas, né? Quanto elas confiaram ali, né? Colocando o que tinham a serviço de Deus. Vamos ouvir também, muitas vezes, sobre como a Deus tem um olhar todo especial para aquelas pessoas mais necessitadas e que confiam nele. Também vamos ouvir muitas pregações sobre isso. Mas acho que tem um outro e eu acho que é bom a gente repetir e frisar todas essas coisas. O Salmo ele dá uma ênfase muito boa nessa questão de como Deus tem um olhar especial aos mais necessitados. Mas, principalmente nessas duas histórias, né, das duas viúvas, né, lá no Antigo Testamento e no Novo, uma coisa que passa muitas vezes batido é aquilo que os teólogos chamam muitas vezes de perfeição cristã e as pessoas entendem muito pouco. Esse termo confunde mesmo a nossa cabeça. Quando a gente fala em busca da santidade, em perfeição cristã, fala normalmente aquela perfeição que é absoluta, né? Aquela perfeição angélica, aquela perfeição celeste, né? Que é inalcançável para os seres humanos. O conceito, né, de perfeição cristã justamente é a perfeição possível. É aquilo que nossa alma, a nossa vida, naquilo ali. E é justamente esses textos mostram como é isso que é muito mais importante para Deus do que o que nós fazemos, mas como ou por que nós fazemos. Veja que no texto do Evangelho, Jesus mesmo cita ali daquelas pessoas que davam muitas ofertas ao templo, que ajudavam com muitas coisas. Aí elas só estavam, então chegava lá, dava, acabou. Aquela viúva que tinha só as duas moedinhas, ela estava ajudando muito mais. A oferta estava sendo muito maior, porque ela estava realmente... Isso é uma coisa que vai para vários aspectos da nossa vida cristã, inclusive no nosso culto. Eu tenho muito medo quando, às vezes, a liturgia é tratada como um teatro, um show, no sentido de que, assim, às vezes as pessoas, isso é uma tendência natural, se preocupam principalmente, claro, a gente quer que tudo saia bem, saia perfeito, saia bonito. Mas o que é mais importante na realidade, mais do que as coisas serem perfeitas, bonitas e tudo mais, é que as pessoas realmente estejam ali no coração. Que as pessoas estejam realmente ali entregues. Estejam realmente ali colocando, né, realmente essa intenção. Isso é o mais importante. Isso é o que realmente importa para Deus. Se o nosso canto, de repente, não é o mais profissional, se de repente a nossa leitura escorrega, se de repente a gente vai, não tem problema. O importante é que estejamos ali realmente colocando nosso ser ali naquilo. Mas isso vale para vários outros aspectos da nossa vida de fé. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós devemos buscar e colocar realmente nosso coração naquilo. Essa é a grande oferta a Deus. Porque, na verdade, e aí é um ponto muito
importante na carta aos Hebreus de hoje, né, na epístola, Deus ele não habita, mas o que a nossa ali, né, oferecendo a nossa vida a Ele. Nós buscamos agradar a Deus não por fazer mais ou menos. Nós buscamos agradar a Deus por fazer com verdade. Por como Jesus fala, quando nós oramos em verdade, quando nós conseguimos realmente buscar essa intimidade com Ele. E aí sim, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer no mundo começa a fazer sentido. Quando a gente começa a prestar atenção ao nosso próximo, começa a buscar mudar aquilo que a gente vê que não está legal, seja ainda igual. Quando a gente começa a olhar as coisas de outra maneira, aí sim começa a fazer todo sentido ser aceito por Deus. Mas porque nós estamos fazendo isso de coração. Estamos ofertando realmente a Ele a nossa vida. Estamos realmente ofertando a Ele da forma que o agrada. Se nós não conseguirmos entender a importância de colocarmos o nosso mais profundo do nosso ser nas mãos de Deus, de nós conseguirmos entregar perfeitamente, que essa é a perfeição cristã, é quando nós fazemos, quando nós olhamos o nosso próximo, nós não simplesmente amamos de boca, nós realmente amamos de verdade. Nós realmente buscamos viver como agrada a Deus, viver de acordo com o reino de Deus. Então, isso daí é realmente a perfeição cristã. E se nós não entendermos isso, nós vamos ter muita dificuldade no caminhar da nossa vida. No caminhar da nossa vida de fé. Porque a grande sacada, que é bem importante a gente frisar, aquilo quando a gente fala, né, tanto da salvação pela graça de Deus, nós falamos que não são as nossas obras, porque nós estamos falando isso, que não adianta a gente, o mais cristão, quem faz mais isso, quem tem mais fé, diante de Deus tem alguém ali. Isso que vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus realmente. O que vai realmente agradar a Deus é quando nós colocamos realmente aquilo que é a única coisa que Ele nos pede. Né? É realmente colocarmos a nossa intenção, colocarmos a nossa vida. Então, nós vamos entendendo que é o mais importante, como falei no início, é o como nós fazemos, né? O porquê nós fazemos, do que até o que nós conseguimos fazer. E as nossas limitações, nossas falhas, tudo isso, Deus conhece, Deus sabe, Deus não se importa. Ele se importa que nós realmente queiramos viver, né, com Ele, nos entregarmos e nos tornarmos um com Ele, de tão próximos, de tão íntimos, de tão juntos a Ele. Então, que Deus possa nos abençoar cada vez mais, permitir que o nosso coração esteja sempre realmente colocado com sinceridade no altar de Deus, colocado com sinceridade na nossa vida cristã, no nosso dia. Que Deus nos abençoe. Amém.